Maravilha. Consigo. Bem-vindos, que bom. Mais uma oficina nesta quarta-feira. Já aconteceu tanta coisa que para mim já ia ser domingo hoje. Olha só, quantas possibilidades aqui que a gente já viveu hoje de unschooling. Nossa, milhões de coisas. Então, que riqueza, que abundância de economia unschooling. A gente está podendo aqui experimentar diferentes talentos sendo ofertados. E hoje, nessa oficina, temos aí o Matab para trazer para a gente um pouco como navegar na internet. Gratidão, Matab, de ter dito sim a vir na nossa construção de oficina colaborativa, trazer seu tema, participar e estar super ativo aqui com a gente no festival, aportando com a sua energia e seus saberes. Então, agradecemos. Eu vou deixar para nós todos, gente, antes da gente começar, não sei se todos aqui estão inscritos, enfim, tem muita coisa boa para que a gente não perca e para que a gente possa assinar manifesto, fazer o nosso vídeo, fazer a autoaprendizagem realmente viralizar e se fortalecer como movimento. Eu estou deixando aqui no chat os nossos vários lugares onde a gente se acha aqui, para que todos possam fazer desse um movimento nosso. Então, Matab, gratidão pelo seu ok, a palavra está contigo, gratidão a todos que estão aqui participando e os que vão ver depois. Tá bom, obrigado, viu? Deixa eu ver aqui quem vai me ajudando aqui, porque o Zoom eu costumo assistir, mas eu não uso como ferramenta para apresentação. A gente usa as coisas lá do Google. Deixa eu só ver aqui se o pessoal está conseguindo ver a tela. Sim. Tá? Legal. Então, vamos lá. Legal? Tá. Então, vamos nessa. Bom, a ideia aqui, né, de como você navega na internet é tentar descobrir um pouco sobre você mesmo. Quando você olha para o que você fez durante meia hora na internet e tal, você consegue descobrir um pouco do que está se passando com você. Pelo menos essa tem sido a minha descoberta, a minha experiência, né? Então, eu queria propor, assim, para começar, a gente fazer um exercício rápido, né? Mas para fazer esse exercício, eu não sei se todos estão acostumados a fazer captura de tela e salvar o link do que está navegando. Deixa eu mudar aqui para uma outra tela aqui, que é a seguinte, ó, eu gosto do PowerPoint, né, porque para mim me leva a uma coisa um pouco sentimental, que é o álbum de fotografia físico, né? Então, nesse PowerPoint, eu vou recolhendo as coisas pelas quais eu navego aqui, ó, e eu ponho ou uma chamada, né, um título aqui, e os links, a data por onde eu entrei, às vezes algum comentário, né? Dependendo do que for aqui, tem links onde eu posso já rapidamente voltar onde eu estava, né? Às vezes são imagens, né? Então, eu estou vendo aqui uma apresentação da pessoa, algumas coisas me chamaram a atenção, eu capturo e ponho aqui. Então, rapidamente, eu consigo ir navegando aqui, né? Por coisas por onde eu passei que me interessavam, e eu consigo voltar rapidamente nisso. Então, a ideia seria vocês usarem, talvez o PowerPoint, um Word, qualquer lugar onde dá para capturar um pedaço da tela, pôr o link lá, né? E aí eu escolhi, para a gente fazer esse exercício, um tema que para mim é desconhecido também. Depois eu gostaria de, se vocês acharem interessante, mostrar como eu faço essa navegação. Deixa eu ir para a tela maior. Como é que eu faço essa navegação
e esse registro por onde eu vou navegando e como é que depois eu paro para olhar um pouco isso que eu fui capturando pelo caminho e entender o que está se passando comigo mesmo, né? Então, eu queria propor para vocês que vocês gastassem aí uns 5 minutinhos. Eu peguei esse tema meio aleatoriamente, porque eu também nunca naveguei. Daqui a pouco eu vou navegar aí sobre esse tema. Então, assim, 5 minutinhos, usando o seu estilo, enfim, as técnicas que vocês têm, o que vocês conseguiriam descobrir sobre a agricultura urbana? Legal? Pode ser? Pode ser. Tudo bem? De vocês abrirem aí o navegador e ver o que vocês descobrem sobre agricultura urbana, enfim. E aí a gente volta a conversar e ver compartilhar um pouco a navegação de um com o outro, e se a gente descobre alguma coisa sobre a pessoa que navegou, o que está se passando com ela, os interesses dela naquele momento. Eu não sei se alguém consegue compartilhar a tela da navegação, que seria interessante estar acompanhando digamos assim, fazer uma espécie de um Big Brother, né? Você ficar olhando alguém fazendo a navegação, para ver o que está se passando com ela. Se alguém quiser compartilhar aí a navegação, seria interessante. Eu não consigo, porque eu estou no celular, no Zoom e Não, legal, no legal. computador. Sem estresse. Se for fácil, tudo bem. Se não, tudo bem. A gente aguarda um pouquinho aqui vocês fazerem esse exercício com esse tema. Oi. O pessoal que está entrando agora, a gente está começando com um exercício em que a gente propôs esse tema, agricultura urbana, e você tem aí uns 5 minutinhos para ver o que você descobre sobre isso. Ou seja, você vai fazer uma navegação e depois a gente vai conversar sobre o que cada um encontrou, descobriu dessa navegação e se a maneira como você navega conta alguma coisa a respeito de você.
Tudo bem, pessoal? Estão navegando aí? Quem puder dar um alô aí pelo microfone para saber como é que está indo aí. Sim, sim. Navegando aqui, as minhas buscas sempre caem no- na área de Portugal, porque eu tô aqui em Angola, e É, aí, como nós não temos por aqui muito desenvolvimento nessa área, aí tá caindo todas as buscas lá para Portugal. tá. Ou eu tô fazendo alguma coisa errada de repente, né? Depois a gente pode conversar como sair da região onde o Google te localiza, né? Onde a influência local e partir para uma coisa bem diferente. Ok. Nessa linha do que a Jussiara trouxe, eu percebi que os resultados que eu tive na busca já foram muito dentro daqueles sites que eu já estou acostumada a navegar, Tá. né? Então, sites que eu já tenho ali como referência, as principais matérias vieram deles. Você tem um palpite de como você sairia, digamos, dessa bolha de que o Google já selecionou para você? Talvez um palpite, mas eu não fiz um teste, talvez navegando por uma guia anônima. É, pode ser, ou você mudar de buscador. A gente está Hum, muito acostumado com o Google, com o Chrome e tal, mas tem outros buscadores, né? uhum. Legal? Bom, eu vou então dar uma retomada aqui para mostrar para vocês algumas coisas, né? Então, deixa eu aumentar aqui, colocar a apresentação. Aí. Então, a ideia é a seguinte: tentar mostrar que quando você compartilha sua navegação com alguém, isso acaba contando algumas coisas sobre você, sobre as suas motivações, sobre aquilo que está te mobilizando naquele momento, né? Então, eu vou fazer a minha navegação aqui agora, mas assim, é um tema que eu não, também estava acostumado. Então, tem algumas coisas que eu aprendi que é importante, né? Uma dessas de você fugir do Google é o seguinte: quando você tem sempre uma expressão, quer dizer, dois nomes, né? Que nem a gente colocou agricultura urbana, eu sempre ponho entre aspas, porque aí significa que você quer exatamente essa expressão. Você não quer agricultura separada de urbana, você quer as duas coisas juntas. E aí, uma coisa que eu descobri meio intuitivamente, veja que quando a gente cai aqui, a gente cai no modo texto, que são sites, e a maior parte é texto. E eu descobri que meu cérebro não gosta muito de trabalhar com texto, ele prefere trabalhar com imagens. Então, eu mudo, né, em geral, quando eu vou fazer uma busca, por imagens, e começo a olhar aqui por imagens, né? Então, aqui em imagens, eu começo a descobrir coisas que eu não estava imaginando, né? Veja que aqui tem algumas coisas de agricultura sendo feitas em terrenos, né? Você vê aqui pelo plano, aqui você vê muita gente no coletivo, então pode ser um coletivo envolvendo agricultura, né? Aqui a gente vê que está numa localização mais periférica do que uma região meio central, né? Aqui a gente já vê que você está numa área bem urbana mesmo, e você está numa praça, numa edificação. Então você começa a ter. Aqui, ó, você tem puxa, é um truque, né? O espaço é pequeno, alguém fez tipo estantes né? E aí você começa a ver edifícios, né? Então, as imagens, em geral, me trazem coisas que eu não estava esperando. E veja que é muito rápido, né? É um esquema de um scanning aqui.
E aqui, ó, é muito rápido da imagem ir para o site, né? Ó, aprovado o projeto que cria política nacional, é só clicar na imagem e a imagem depois aqui, ó, já te joga para o site, né? Então, sair da imagem e ir para o site é bem rápido. Então, é uma das coisas que eu gosto. Aqui, ó, a gente tem um problema sério de navegação. Veja, é de 2017. O que acontece é que quando a gente está navegando, pelo padrão de navegação, ele te dá qualquer data. E, às vezes, você está interessado em coisas mais atuais. Então, às vezes, você tem que começar. Se a tua preocupação é tá atualizado, você já vem aqui, ó, configurações, e você... Deixa eu achar onde é que está aqui as ferramentas. Cor, tipo, não. Mais. Também não é. Deixa eu ver. Cadê as datas aqui? Nossa, eu caí numa... Deixa eu voltar para o todas aqui, que eu acho que ele é mais fácil aqui, no todas. Ferramentas. Ó, em qualquer data, em vez de qualquer data, você já põe aqui, né? Por exemplo, eu quero de 2019 para 2021. Não quero coisas muito antigas, porque o padrão dele é qualquer data. Então, aqui eu seleciono isso. Então, as imagens, para mim, é uma questão. Por exemplo, alguém teve a ideia de, por exemplo, verificar se na sua cidade já tem alguma iniciativa de agricultura urbana? Então, por exemplo, colocar o nome da cidade. Alguém está... Você falou que está em Angola. Isso, estou em Angola. Mas você está numa cidade específica? Em Luanda. Luanda. Tá? E aí eu posso pôr, talvez as pessoas não estão acostumadas, mas a gente pode ir pondo vários mais. Então, eu estou querendo saber sobre agricultura urbana em Luanda, e eu quero saber se existe, eu não sei qual é o nome que vocês usam aí, por exemplo, para uma organização, um coletivo, uma iniciativa de um grupo de pessoas. Qual seria a palavra que você usa aí? Num vocabulário mais Local. local seria Malta, mas eu acredito que aí é organização mesmo, não? Organização. Tá? Então, na verdade, você saiu dessa busca muito ampla que é agricultura urbana para saber o que existe de agricultura urbana em Luanda e se tem alguma organização de agricultura urbana já funcionando em Luanda. Ok. Ok? Então, ó, você tem aqui, né, ó, algum já é BR, mas é possível que você encontre alguns aqui com o de Portugal. Você poderia, inclusive, incluir aqui, ó, ponto, a extensão de Portugal é PT. Então, aí eu quero sites só de Portugal. Então, você vai criando filtros daquilo que você está procurando. Não é? Então, é muito legal, às vezes, você vê a navegação, o que a pessoa está interessada, por onde ela está indo. Em vez de estar com uma busca muito aberta, você começa a filtrar. Quer ver? Eu vou mudar aqui, ó. Vamos supor que a gente aqui está em São Paulo, né? E eu estou querendo saber de agricultura em edifícios. Tá? Então, aí eu vou mudar um pouco o meu foco. Agora, a minha agricultura urbana, eu estou procurando coisas que tenham em São Paulo e que estejam ligadas com edifícios. Ó, já mudou aqui. Se eu mudar as imagens, vocês vão ver uma grande mudança daquela primeira. Ó. Já começa a ter coisas específicas de São Paulo. Né? Embora tem coisas que, num determinado site de São Paulo, ele puxa fotografias de outros lugares. Tá?
Mas, voltando aqui, por exemplo, no texto, eu começo a perceber que aqui eu tenho coisas bem específicas, ó, que mais ligadas a São Paulo mesmo, ó, agricultura e tal. Então, isso mostra que a gente precisa, na hora de estar navegando, tentar usar o maior número de palavras possível que esclareça onde a gente quer chegar, qual é o filtro que a gente quer. Então, por exemplo, São Paulo, eu poderia colocar aqui, ó, Zona Leste, que é a periferia, né? E que nem você falou, organizações ou coletivo. Eu quero saber se existe algum coletivo na Zona Leste que trabalha com agricultura urbana, né? E aí eu começo a ver, ó, aqui na busca, Zona Leste, agricultura, coletivo, as palavras que eu coloquei começam a estar na busca, né? Ó, mulheres, eu poderia especificamente vir aqui e falar, não, quero saber se tem um coletivo com mulheres, então eu acrescento isso. Opa! Né? Então, é importante ver que quanto mais palavras e mais específico você der para o sistema de busca, para o robozinho, melhor ele entende aonde você quer chegar. Tá? Ó, coletivismo em ação, né? Organizações de cidade sem fome, hortas comunitárias. Por exemplo, eu não tinha pensado nessa palavra horta comunitária, mas talvez ela seja uma expressão melhor para se usar do que agricultura urbana, né? Porque agricultura urbana pode ser um termo muito mais acadêmico do que das pessoas, né? Então, vamos ver o que muda aqui. Ó. Tá? Então, é importante, na hora que a gente vai tentar buscar alguma coisa, né? Ó, coletivo Maria Maria, Mulheres em Movimento, aqui, ó, vamos... Organização Cidade Sem Fomes, ó, vê que não tem muitos resultados aqui, né? Então, por exemplo, você pode falar, puxa, eu estou colocando um lugar muito específico, eu vou tirar esse lugar específico e deixar só essa questão aqui, né? Então, essa experimento de palavras, quais as palavras que traduzem melhor aonde eu quero chegar e que palavras estão dificultando a busca, é uma coisa que a gente tem que acabar fazendo para conseguir ter menos resultados, mas resultados mais perto da onde a gente quer, né? Ontem a gente estava lá naquela conversa com o Conrado, algumas pessoas colocaram, né? Puxa, mas o que eu faço com tanta informação? A gente precisa começar a ter filtros para a informação, né? A gente precisa começar a descobrir que por palavras ou indo para imagens, eu consigo ter coisas diferentes, né? E veja que se você pesquisa só texto, é bem diferente, por exemplo, de pesquisar vídeos, ó. Ó, coletivo, articula, ó, tá vendo? Eu coloquei coletivo, mulheres, coletivo, né? Tal, hortas urbanas, como fazer, tal. Então, é muito legal. Aqui, por exemplo, alguém poderia colocar uma cidade, né? Por exemplo, está em Belo Horizonte. Eu quero saber, perto de onde eu estou, se tem alguma coisa. Ó, veja que começa a mudar os vídeos e mudar os resultados, né? A horta da cidade chega a Belvedere, Belo Horizonte. Então, vou fazendo o meu filtro pela cidade, pelo tipo de detalhe que eu quero dentro de horta urbana. O que eu estou tentando mostrar é que se você faz a busca aqui só por horta urbana, é muito aberto, é muito amplo, você vai ter dificuldade de chegar onde você quer, né? E aí a gente fica gastando um tempo muito grande, né, com a navegação e não encontra o que precisa. Mas se de repente eu não sei, eu não tenho, eu quero pesquisar, fazer mesmo essa pesquisa ampla, colocando esses filtros, eu acabo limitando. Então, se eu quiser
pesquisar de uma forma ampla, eu não coloco filtro, é isso? Isso. Você pode ter, por exemplo, começar a falar assim, nossa, eu nunca ouvi falar sobre esse tema. Então, eu ponho aqui horta urbana e vou lendo. Mas aí fala assim, não, eu queria saber, por exemplo, como fazer, né? Como organizar uma horta urbana. Então, aí você teria que já começar. Eu quero saber como organizar. Então, agora, meu interesse não é apenas sobre o que é aquilo, mas como é que se organiza uma horta urbana, né? Ó, dicas para fazer uma horta comunitária. Você não chegaria nesse vídeo só digitando horta urbana, mas agora você colocou como organizar, como fazer, né? Tá? Então, o que eu gostaria de passar aqui é que muitas vezes a gente se perde numa navegação porque a gente não definiu exatamente os termos ou aquilo que a gente gostaria de chegar, as restrições que a gente gostaria de fazer, não é? Então, ó, eu vou compartilhar agora aqui com vocês as últimas coletas que eu fiz aqui, e perguntar para vocês o que isso conta, o que isso diz respeito para vocês. Olha, essa anotação eu fiz hoje. Eu assisti de manhã um evento, né, com uma especialista em comunicação, falando sobre organizações, a questão da comunicação nas organizações. Ela falou um pouco sobre essa fadiga das telas, né, do Zoom, de muitos lives e tal. E eu achei interessante, eu capturei um pedacinho da tela, porque eu batendo o olho eu já vou lembrar do que era, e eu tenho o link aqui. No momento que eu quiser assistir de novo esse evento, já está salvo aqui, por onde eu passei. Aí, eu também participei de um outro evento ontem, né? Aqui eu salvei hoje, mas foi ontem. E aí eles liberaram um filme para assistir aqui, né? De uma pessoa, né? E aí eu falei, puxa, isso é muito interessante, eu quero ver. Mas naquela hora eu não conseguia ver, eu capturei isso e já deixei aqui, né? Por exemplo, como fazer uma casa mais sustentável? Por algum motivo isso aqui me interessou, eu salvei, está aqui. Aí, como professor, não sei se tem mais professores, eu encontrei aqui um link em Portugal que me dá aplicativos para todas essas coisas aqui. E eu salvei, capturei de um jeito que eu já salvei com os links. Então, aqui, se eu clicar, né, é só fazer um Ctrl aqui, clicar em alguma dessas coisas aqui, eu já vou para onde eu tinha navegado, para as coisas que eu separei que são interessantes para mim, né? Então, essa é uma maneira de repente, eu paro aqui, ó, Google, aprenda grátis um aplicativo que ensina programação e tal. Então, repare que quando eu volto aqui, às vezes eu fico olhando, falando, puxa, mas o que se passou comigo quando eu estava aqui, nesse dia, nesse momento? Por que eu salvei isso aqui? Por que isso me pareceu útil ou necessário naquele momento? E aí eu vou descobrindo um pouco o que está se passando comigo naquela semana, naquele período e tal, o que eu separei. Então, ó, se eu voltar aqui, ó, que é mais para o começo do ano, talvez eu vou ter dificuldade de lembrar disso aqui, ó. A música do dia, Nelson Motta. Ele era um podcast e eu achei muito interessante e salvei. Só que eu consigo recuperar isso rapidinho, né? Ou isso aqui vai me dizer alguma coisa que, puxa, eu gosto muito de música, faz muito tempo que eu não escuto mais esse cara. Então, essa navegação aqui, ó, eu tenho uma sobrinha pequenininha, achei isso aqui muito genial, que é uma contação de história pelo Spotify, e eu salvei, mandei para elas lá e tal. Então, isso aqui são meus álbuns de fotografia que ficou aqui, né? Ó, livros, enfim, né? Outros por onde eu passei e que me ajudam depois a entender o que anda se passando comigo,
né, esse registro da minha navegação. Então, eu queria perguntar para vocês o que significou para vocês assim compartilhar essa história de que a navegação pode contar um pouco do que está se passando com você nesse momento e que se você compartilhar, por exemplo, esse registro com outras pessoas, talvez elas começam a te dar alguns toques interessantes sobre como você está explorando um tema que te interessa ou o que está te mobilizando naquele período. No meu caso, tem vindo muito a questão da aprendizagem autodirigida, né? Em função do MOL, eu tenho lido alguma coisa, quase tudo que eu tenho tido acesso. E é interessante que vem bastante coisa, e algumas coisas o próprio Google vai sugerindo, né? Tem essa questão. Quando você questionou, não sei se eu posso chamar de você, eu acho que sim. Não, claro. Desculpa. Aqui há um formalismo que às vezes a gente fica... Então, quando você pediu para fazer a busca sobre o tema, só veio coisas de Portugal. Normalmente, a internet aqui, a movimentação, presumo eu, não sou muito ligada, não é a minha praia é pessoas, mas a movimentação na internet é uma coisa muito recente aqui. Então, quando você busca alguma coisa ligada às coisas daqui, você tem uma certa dificuldade de ter esse filtro, né? Foi interessante você colocar. Eu não sabia, sinceramente, eu não tinha ideia de que era possível restringir tanto a busca. Muito obrigada pela dica. Você pode, eventualmente, uma coisa que você quer evitar, colocar menos aquela coisa. Então, imagine um aluno de fundamental, né, lá com seus 12, 14 anos, a professora pede, fala, pesquise alguma coisa sobre chuva ácida. E aí o menino descobre que logo ali no começo da busca aparece tese de doutorado. O que a criança vai fazer com tese de doutorado? Né? Então, ela poderia pôr chuva ácida, menos mestrado, menos doutorado, menos... Né? E uma outra coisa que é muito interessante, aí é um pouco mais acadêmico, ou mesmo se você quer estudar um tema a fundo, é o tipo do arquivo que você está procurando. Eu vou voltar lá no Google para mostrar isso. Ó. Por exemplo, a gente colocou aqui, né, hortas urbanas, vou voltar lá no tema, né, agricultura urbana. Eu queria só que vocês percebessem o seguinte, ó, quando eu digito isso aqui, ó, aqui para mim no Google está aparecendo 184 mil resultados. E se você caminhar um pouquinho aqui agora eu pus no vídeo, né? Vou colocar no todos aqui, vai dar muito mais. Ó, se eu colocar na parte de textos e tal, dá 2.460.000 resultados, né? Se você, por exemplo, tivesse numa faculdade estudando esse tema, eu recomendaria você fazer o seguinte: coloque mais PDF, ou seja, que são os documentos, porque se você não pôr isso, vai aparecer muito HTML, que é o site, vai aparecer o Word, que é trabalho mais de aluno de fundamental, e uma coisa legal eu queria um documento sobre agricultura urbana vindo de alguma universidade. Então, PDF mais universidade, repare que você começa a cair aqui, ó, agricultura urbana, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura, teses, PDF, agricultura urbana e pobreza, né, PDF, Universidade de Santa Maria,
repositório da Universidade Federal de Sergipe. Repare que agora aqui você está só selecionando universidades. Você, eventualmente, poderia selecionar uma universidade específica, né? Por exemplo, Universidade Federal de Goiás. E eu quero ver se a Universidade Federal de Goiás tem alguma coisa sobre agricultura urbana. Então, agora veja, agricultura urbana em Goiânia, agricultura urbana e agronegócio, Universidade Federal de Goiás, né? E se eu quero mudar, sei lá, para Ceará, eu venho aqui, Universidade Federal do Ceará, e agora o meu recorte vai ser o que lá na Universidade Federal do Ceará eles estão pensando sobre agricultura urbana. E com textos que são mais para pesquisas e tal, né? Agricultura urbana, Fortaleza 2040, Prefeitura de Fortaleza, né? Então, esses filtros são filtros que são bem interessantes para a gente evitar. Ó, veja que agora, se eu tivesse lá no Ceará, eu teria só 5.300 resultados sobre agricultura urbana ligada ao Ceará, à universidade e tal. Então, agora eu tenho muito menos resultados e resultados que me aproximam com mais facilidade daquilo que eu realmente estou precisando, né? Não sei se deu para entender essa ideia. Deu sim, deu sim. E muito obrigada pela dica. A Mari quer comentar alguma coisa? Como uma boa aprendizagem dirigida, eu tinha muita dificuldade, assim, de filtrar os conteúdos que aparecem, né? Porque eu tinha essa vontade de abraçar tudo, ler tudo, não sei o quê, e eu ficava com aquelas milhões de abas abertas. Uhum. Ainda tem um pouco, mas eu encontrei uma forma de organizar que é eu até esqueci o nome. Tab, acho que é TABY, que você consegue, né, criar caixinhas por assuntos. Então, no fim, eu descobri que também eu não estava ali focada numa única curiosidade que eu tinha, né? E aí é isso, assim, aos pouquinhos, eu me coloquei meio que como uma tarefa, assim, quase que semanal, de ler ali uns 2 links que eu capturei, ou de fazer uma limpa de vez em quando e ver o que não faz sentido, que acho que de alguma forma tem a ver com o seu PowerPoint, né? A maneira como você encontrou de organizar isso. Mas realmente foram dicas muito boas de como a gente filtrar essa imensidão de coisas que a gente tem no Google. Porque é difícil, né? E até assim, do que tá ali, o que é válido, né? O que não é, onde a gente aprofunda, como a gente não aprofunda. Uhum. Muito bom. Agora me diz uma coisa, vocês assim, o que vocês, se vocês acham válido, eventualmente, vocês terem, ou aqui no PowerPoint, ou no Word, por exemplo, você pegou um tema, né, por exemplo, agricultura urbana, e colou lá no Word uns 4, 5 coisas que você navegou e que você encontrou. Vocês acham que seria interessante você passar isso para alguém e falar, olha, eu estou pesquisando, eu pesquisei desse jeito, o que você pesquisou aí? Por exemplo, tem um parceiro ou alguém, pessoas diferentes compartilhando uma trajetória ali, uns 4, 5 links que elas acharam interessante. Você olhar como outras pessoas que têm idades, perspectivas, habilidades diferentes de navegação, como é que cada um navega para depois conversar sobre aquilo. Vocês acham que isso pode ser uma coisa interessante que ajudaria vocês a entenderem como vocês navegam? Penso que sim, né? Sempre a perspectiva do outro agrega. Principalmente quando você está em regiões em regiões, né? Países diferentes. Pronto. Sempre essa visão do outro, do mesmo assunto, sempre agrega. Eu penso que sim. E acho que também vale como uma autorreflexão, né? Eu, quando às vezes olho aqui, às vezes eu olho para alguma coisa aqui que eu selecionei e eu
fala assim, mas por que eu selecionei isso? Passado, eu olho aqui, sei lá, janeiro, nós estamos agora em junho, eu olhando para isso agora em junho não faz mais o menor sentido para mim. E por que eu selecionei? Eu nem consigo mais saber. Então, de alguma maneira, isso aqui vai me ajudando a contar um pouco o que anda se passando comigo, o que eram meus interesses e por que eu selecionei, né, alguma coisa aqui, ó, né? Por exemplo, esse aqui é um site que eu volto aqui várias vezes. Algumas pessoas aqui que querem explicar a economia para a gente. Mas é muito bom e muito divertida a maneira como eles fazem isso. Eu nunca tinha encontrado nada tão interessante. Então, foi um achado que eu meio que separei lá na hora, porque eu gostei, e depois, quando eu voltei aqui, eu falei, não, isso aqui é uma coisa que vale a pena eu manter, porque isso aqui é muito legal. E outros aqui, às vezes, eu vou lá e vou apagando. Falar, isso aí não é tão bom, não. Né? Por exemplo, Engraçado que isso eu aqui faço. ó, é muito antigo aqui no Brasil, né? Escola de redes. Mas, assim, eu acho muito acadêmico, demais. É uma conversa, sim, sobre a filosofia, os fundamentos da... Falou, cara, eu tentei várias vezes me aproximar disso, acompanhar e ler, nunca deu liga. E quando eu entro aqui, por exemplo, nesse movimento do Alex e tal, mesmo foi de primeira ali já, falei, nossa, isso aqui faz muito sentido, total sentido, né? Então é muito interessante, às vezes, a gente ter esse registro, esse álbum de fotografia, por onde a gente vai passando para ver o que está acontecendo, né? Então, eu, de repente, vou olhar aqui e ver por onde... Ó, isso aqui é muito legal também. Eu falo, putz, isso aqui foi um achado, né? Que é uma pessoa que trabalha com marketing, comunicação, e ele fala sobre o pensamento convergente e divergente. E como é que isso ajuda a ser criativo. Eu já voltei aqui nesse link e li ele umas 3 vezes, em momentos diferentes. Então, é legal você ter o registro, guardar por onde você passou, ver o que ainda continua assim válido, né? E o que valeria a pena a gente descartar. E eu compartilhando isso com a minha filha, com outros e tal, e ela fala, nossa, o que é esse negócio aqui que você pegou aqui que não tem nada a ver e tal, né? E aí eu tenho que explicar para ela por que aquilo era significativo para mim. E aí eu acabo entendendo melhor por que eu escolhi aquele link, por que eu resolvi guardar aquilo, tendo que dizer para alguém por que aquilo faz sentido para mim ou não, né? Tá? Então, são coisas, ó, por exemplo, aqui eu teria que explicar por que eu estou interessado nesse tema de internet das coisas, ou o que eu vi aqui que valeria a pena. Então, eu acho que assim, a gente ter esse espaço de conversar com alguém, o que anda mobilizando a gente, por que a gente se interessa por determinadas coisas, ajuda a dar uma clareada para mim. Né? É um pouco o Vygotsky, né? Que à medida em que a gente vai se comunicando, falando, trocando ideias, aquilo vai esclarecendo para a gente. E eu acho que poucas pessoas fazem esse compartilhamento da navegação, né? O que anda navegando, o que anda selecionando, por que anda selecionando e tal. E eu acho que seria uma ferramenta bem legal de autoconhecimento, trocar informações sobre o que nos anda mobilizando, por onde a gente anda, que links a gente anda coletando, né? Não sei, aí a gente já está quase no limite aqui do tempo, e só para a gente fechar, como é que vocês veem essa ideia de meio que abrir para outras pessoas o que você anda fazendo, como é que anda a sua navegação pela internet, para ver como é que elas se manifestam em relação a isso. Eu acho um caminho interessante, a Jussiara trouxe um pouquinho do que eu acho também de trazer essas perspectivas diferentes, né? Porque por mais que a gente tente pesquisar fora da bolha, a gente ainda está
né, é difícil sem sair dessa fronteira, e acho que esses pontos de vista enriquecem muito, né? Eu só fico pensando nos tempos, né? Eu venho muito pensando nos tempos das coisas. Que pode ser uma troca ali de 15 minutos, né? Sei lá, a cada 15 dias. Então, de colocar mesmo como um ponto importante, né? Como algo que faça sentido para a pessoa que você vai estar compartilhando. Ou, de repente, é um áudio ali, né? Que você troca. Acho que é uma forma bem interessante da gente explorar aí a diversidade de coisas e, quem sabe, até se interessar, né? Por mais temas. Por exemplo, né, a Jussara falou que está meio aprisionada lá, porque a internet lá é recente, as pessoas não usam muito. Então, por exemplo, ela pegar um link lá que ela achou legal e passar no WhatsApp para alguém, falando, nossa, achei esse link aqui. Ah, eu gostei por causa disso, disso e daquilo. O que você acha? Você tem outro link legal sobre esse assunto? Manda para mim. Porque aí a gente começa a construir um filtro que não é o do Google, não são os algoritmos, é o filtro das pessoas, né? E aí você começa a descobrir que, sei lá, de 4, 5 pessoas que você troca essas informações, tem uma que casa muito. Toda vez que você manda um link, ela te faz comentários muito interessantes e te devolve outro link melhor ainda. E aí você fala, cara, achei meio que uma complementariedade aí que eu não vou conseguir achar nos algoritmos do Google, né? Então, acho que esse compartilhar o que a gente anda fazendo na rede é bem legal. Na verdade, eu faço isso de forma contrária, né? Como não temos muitas coisas aqui sendo desenvolvida, o que eu tenho de acesso que vem do Brasil, eu compartilho cá e acaba circulando nos grupos que eu tenho cá. E é importante essa perspectiva do outro, dar um outro. Inclusive, eu mudei várias opiniões por visões diferentes da mesma coisa. Eu não faço essa coisa tão organizadinha aqui, não faço. Confesso que eu salvo lá nos favoritos, eu tenho até que dar uma limpada nisso, até com o conselho da Mari, quando há muito tempo que eu não vou lá, e coisas que nem fazem mais sentido, são coisas que eu pesquisei quando eu estava no Brasil, eu estou 14 anos cá, e quando eu quero pesquisar alguma coisa que eu soube recentemente, dá um trabalheira danado. Mas, enfim, é a vida. Então, mas essa coisa de você falou da organização é um pouco o hábito. Você descobre aí uma ferramenta, mas por que eu deixei de usar o histórico lá, os favoritos e tal? Porque às vezes eu olho lá no favorito e eu não tenho a menor ideia do que aquilo é. E aqui, ó, quando eu olho para isso aqui, ó, fiz uma cama de embutir virar estante. Falei, nossa, cara, eu tenho aqui um quarto apertadinho aqui em casa. Meu, podia fazer a cama virar cama durante o dia, à noite, e virar uma estante e liberar todo esse espaço. Então, quer dizer, no favoritos, eu ia ter esse link aqui, ó, e eu não ia saber do que se trata. Então, para mim, a imagem me acha exatamente assim, em fração de segundo, eu já lembro do que se trata, clico aqui e volto lá onde eu estava. Então, isso é bem legal, tá? A gente está muito no finalzinho aí, porque vai entrar outro às 7. Eu queria só dar duas dicas assim. Não sei quem de vocês trabalha com empreendedorismo, quem está ligado aí com empreendedorismo. Existe uma fonte que, inclusive, o pessoal de faculdade e tal, que trabalha com ensino de empreendedorismo, desconhece, que é isso aqui, ó. IBICT, Serviço Brasileiro de Resposta Técnica. Tá? Eu vou achar ele aqui, ó, já ponho ó, vou pôr o link aqui. Eu não sei se eu consigo fazer isso aqui. Acho que melhor não fazer, que eu não tenho muita intimidade com o Zoom.
Mas o que é esse Serviço Brasileiro de Resposta Técnica? É uma baita de uma base de dados sobre qualquer coisa que você queira empreender, para o pequeno empreendedor. Inclusive, você pode mandar perguntas sobre coisas que você quer desenvolver e não tem expertise. E eles vão encontrar alguém que tem expertise na área que você está e vai te mandar uma resposta técnica. Então, assim, só muito rápido para você entender, uma pessoa que tinha um pequeno negócio com bebida à base de soja, descobriu que agora a moda era bebida à base de arroz. E ele manda lá para o serviço de resposta técnica uma pergunta dizendo assim, como fazer uma bebida à base de arroz? E aí a resposta técnica tem 8, 9 páginas, com professores de universidade e tal, dizendo para ele o que é o arroz, como faz, onde comprar o equipamento, onde encontrar tudo isso. Então, para quem está empreendendo, esse site aqui é, assim, uma coisa extraordinária, porque, diferente do Google, tudo que tem aqui tem revisão por pares, são especialistas, as informações não têm nenhum tipo de erro. É muito legal, vale muito a pena explorar esse site quem está ligado a empreendedorismo. Legal? Acho que é a Jussiara que ficou de encerrar a gravação. Não, estou aqui como participante, mas pronto. Quem Sou que eu vai aqui. encerrar? Porque vai começar uma agora, 7. Isso, que é esse mesmo link. Você que vai encerrar, Mari? A Paty está aí? Não sei se ela está nos ouvindo. Não posso encerrar aqui. Eu acho que ela Mas estava conversando com quem vai entrar agora. eu queria agradecer o compartilhamento, a disponibilidade de todo mundo aqui. Aproveitar para chamar aí para a assinatura do manifesto, olhar a agenda do site, que como a Paty falou, eu já estou com a sensação que é domingo, mas ainda tem muita coisa para rolar até domingo. E gratidão mesmo por todo o compartilhamento. Gente, boa noite. Legal.